se sentir à vontade, tá? Vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela, que eu fiz um guiazinho aqui de citações e já vou compartilhar com você. Compartilhe arquivos. Distribua a tarefa. Prontinho. Vocês conseguem ver aí bem o slide? Sim, sim, tranquilo. Todo mundo vendo. Foi Flavinho que entrou aí agora? Oi, Jaco. Como é que vai, meu querido? Boa noite a todos. Querido, saudade de você, viu? Que bom que você Rapaz, está aqui com a gente hoje. Um feliz sábado para você e sua linda pra família. você Viu? também. Obrigado pelas mensagens, viu? Tem me ajudado muito, viu? Ah, louvado seja Deus, meu irmão. É uma alegria compartilhar com você. Bem, só fazendo uma pequena recapitulação, até agora a gente já estudou duas doutrinas fundamentais, né? Dentro dessas doutrinas, alguns tópicos e mais detalhados. Dentro da doutrina de Deus, a gente estudou detalhadamente sobre as Escrituras, né? A revelação de Deus na Bíblia. Depois estudamos que Deus se revela em Pai, Filho, Espírito Santo, a doutrina da Trindade. Tudo isso dentro desse tópico, a doutrina de Deus. Na sequência, estudamos aí a doutrina do homem, onde a gente viu a criação do homem, a natureza humana, a queda do ser humano. E hoje a gente introduz o tema da doutrina da salvação. Uma vez que a gente sabe quem é o Deus criador e quem é o homem criado, e que houve uma queda, a gente precisa entender como romper essa barreira, esse abismo que foi aberto entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. Como solucionar esse problema, né? E o nome dessa solução se chama salvação. A doutrina da salvação, que é encontrada em todas as páginas das Escrituras, desde o Gênesis, desde a queda, a gente já vê o plano da salvação sendo delineado, né? Mas esse plano da salvação, ele é resultado de um grande conflito cósmico, né? Esse grande conflito que, como vocês sabem, não se iniciou simplesmente aqui na Terra. A Terra é uma extensão de um conflito que começou nos céus, né? Com um anjo, um ser perfeito, criado por Deus, mas que deixou no seu coração se encher de vaidade, e aí a gente vai ver os detalhes neste tema de hoje, né? Portanto, o tema do grande conflito, ele abrange não apenas o nosso planeta, os males, o sofrimento, a dor que a gente está vivendo aqui, mas ele envolve dimensões cósmicas, né? O universo está envolvido nesse drama do grande conflito. É importante a gente destacar isso, porque o nosso mundo, o pecado não está restrito simplesmente às consequências do pecado a este mundo, mas tem dimensões cósmicas. E o universo olha com atenção o desenrolar dos acontecimentos neste mundo. E a gente vai estudar isso detidamente aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de indicar, como sempre eu faço, alguma leitura para aprofundamento. Obviamente, a nossa classe aqui ela tem uma duração limitada, né? 50 minutos a 1 hora. A gente não vai poder esgotar adequadamente o tema. A gente vai apontar caminhos. Mas, se eu posso indicar para você um livro indispensável na sua biblioteca, na sua leitura, é o livro O Grande Conflito, que a Aline, nesse instante, disse que presenteou aí a uma amiga dela, né? Esse livro ele tem versão capa dura, brochuras e PDF, audiolivro. Ele está disponível aí no Centro-Write. Se você entrar nesse link aí, centrowrite.org, você pode baixar o PDF, você pode baixar esse livro em áudio, pode baixar em Word. É uma joia da literatura cristã. Esse é o livro que Ellen White falou que ela desejava que esse livro fosse o mais difundido, que ele fosse espalhado. Ela viu numa visão esse livro sendo espalhado como folhas de outono. Ou seja, a mensagem desse livro central do grande conflito, a rebelião de um ser de luz no céu, que trouxe essa rebelião aqui para a Terra, a qual nós fomos envolvidos, mas que Deus fez um plano de salvação. Tudo isso está embutido com detalhes na narrativa profética desse livro. E assim, eu não tenho palavras suficientes para incentivar você a ler esse livro. Jackson, rapidinho, eu li os Resgatados, da série O Conflito, o Grande Conflito. É o mesmo, não é isso? Deixa eu pegar aqui na minha biblioteca. Eita, já caiu alguma coisa ali.
Você deve ter lido dessa série, né? Isso aqui? Isso. Eu li Os Pronto. Resgatados, que eu li a série toda. Os Todos os Resgatados, né? livros. É Exatamente. Os isso. Resgatados é justamente... Qual a diferença? Essa série aqui é uma série que foi... a sua linguagem ela foi adaptada para uns tempos mais modernos, né? Alguns termos que já eram mais rebuscados foi adaptado para uma linguagem um pouco mais jovem, um pouco mais acessível, mas é exatamente o mesmo livro, né? Só apenas com uma linguagem mais moderna, mais jovem, mas é uma literatura fantástica. E que bom. Foi que você achou, Giovana, desse livro, Os Resgatados? Maravilhoso. Pronto. Maravilhoso. Aliás, não tenho nem o que dizer da série em si. Todos os livros são bons. Pronto, então eu não tenho mais nem o que falar, né? Giovana, ela já deu seu próprio testemunho aí, eu tenho certeza que outros que já leram, tá aqui meu amigo Ednilson Figueiredo, Saulo, que se juntou a nós aí, seja bem-vindo, Saulo. Estou vendo que o pastor Rubens também, nosso teólogo de plantão, já está aí, a postos. Então, o incentivo que eu faço a vocês é leiam o livro O Grande Conflito. Depois das escrituras sagradas, talvez eu não tenha um livro mais importante para recomendar que você leia. Existem muitos outros, mas esse livro ele é extremamente atual, relevante, importante para o nosso conhecimento desses tempos solenes que temos vivido, tempos que precedem a volta de Jesus. Estamos na iminência disso, a gente entrará em temas proféticos e você vai ver isso também, mas se eu puder indicar para você um livro que você comece a ler agora, leia O Grande Conflito. Você pode ler, você pode baixar o áudio, ouvir no seu celular, quem sabe aí no caminho para o trabalho. Ele está disponível em audiolivro. Então, baixe esse livro, escute esse livro, medite e você vai ganhar bastante, eu tenho certeza. Então, entrando... Jackson, Pois aonde não, é que tá Flavinho? esse podcast? Eu acho onde? Tá aqui, ó. Vou mostrar para você. Deixa eu ver aqui. centroite.org.br. Quando Tá, você valeu. clica, quando você clica nesse link aqui no Centroite, deixa eu tentar aqui compartilhar de novo a minha tela. Centroite. Acho que eu tenho que sair aqui. Centroite. Ele tem aqui, ó. E-books, audiobooks, tá vendo? Downloads. Aí tem aqui, ó, audiobooks de Ellen White. Dentro de Bacana. audiobooks, você tem aqui, ó, todos esses livros em versão de áudio, tá vendo? Dentre eles está aqui O Grande Conflito. Então você pode baixar e escutar no seu celular, caminho do trabalho, quem sabe você coloca aí no seu carro, bota no pendrive e vai ouvindo. E são capítulos curtos, cada capítulo desse é em média de 20 minutos. Quem sabe é o seu trajeto até o trabalho. Um Você já engarrafamento, né? no engarrafamento, você, enquanto está no engarrafamento, está ali ouvindo e se edificando. Eu tenho certeza que vai ser útil para cada um de vocês, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para a exposição. Eu ainda me atrapalho um pouquinho compartilhar a tela, mas vocês vão tendo a paciência aí, certo? Deixa eu ver quem vai ser o primeiro a participar hoje. Primeira leitura, minha amiga Aline, pode ser com você? Pode, Por favor, faça a leitura do texto que está em sua tela. Você consegue ler bem aí? consigo. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo Todo mundo. mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Por isso alegrai-vos, os céus e vós, que eles habitais. Ai dos que o habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12. 12, verso 7. Perfeito, Aline. Obrigado pela sua contribuição. Esse é um texto muito conhecido, verdade? Dentre todos nós, principalmente os adventistas, conhecem muito. É um texto que fala
desse grande conflito. Por que é que hoje a gente vive tragédias? Por que hoje a gente está vivendo aqui sofrimento, dor, morte, coronavírus, isolamento social, tragédias como a gente viu bizarras durante essa semana, uma menina de 10 anos, grávida, estuprada por mais de um dos membros da família. Por que que a gente vê tanto sofrimento, tanta dor, tanto conflito, né? Existe conflito aqui na Terra porque houve primeiramente um conflito aonde, conforme esse texto? No céu. No céu, né? Houve guerra no céu. A figura do dragão ela é descrita aí e é decodificada, né? O dragão é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Mas esse dragão, Satanás, lutou lá no céu com um ser chamado Miguel, né? Quem é Miguel? Aqui a gente não vai entrar detalhadamente, mas Miguel é Cristo. A palavra Miguel é um título que Jesus assume. A palavra Miguel quer dizer quem é como Deus. O único que é como Deus é o próprio Cristo, que possui a divindade juntamente com ele. Isso é aprofundado lá em Daniel capítulo 12, quando disse que por fim se levantará Miguel. Também no livro de Judas, quando fala de Miguel, você vê que Miguel é um título o qual Jesus assume em suas batalhas como comandante dos exércitos dos céus. Então, essa batalha no céu, é interessante que o texto bíblico diz assim, alegrai-vos aos céus. Por quê? Porque a batalha foi vencida no céu. O inimigo foi expulso, mas o texto diz, ai de vós quem? Os moradores da terra. Então, para nós é um período de sofrimento, porque o texto diz que o diabo desceu com grande ira. Por que é que você e eu sofremos hoje, queridos? Porque Satanás desceu e está atuando aqui nessa terra, e atuando de que forma? Com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, embora o texto descreva em cenas dramáticas aí o dragão, a atuação dele, a sua ferocidade, ele também nos traz a esperança de que pouco tempo resta para o inimigo, que ele já foi derrotado, certo? Agora nós precisamos tomar a nossa posição nesse conflito cósmico. Eu vou compartilhar aqui mais um texto para vocês. O próximo texto vai aprofundar quem era esse ser que no céu se rebelou. Posso pedir a você, Tafnis, para fazer a próxima leitura? Se você ainda nos ouve bem. Será que eu fechei o microfone de alguém? De repente, esse sistema aqui, às vezes, eu me atrapalho, viu, gente? Bom, não sei se Tafnis me ouviu. Meu amigo Saulo me escuta. Eu vi que você já está online. Eu hoje preciso de uma eu classe vou estar no final, eu ouvi meu nome. Deixa eu ouvir, Tafnis, agora. Por favor, você pode ler para a gente o texto? Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Gravando, eu acho que eu não consegui ouvir direito. Bom, Saulo já está a postos ali, já estou vendo você. Pode ler então, Saulo. Tafnis, se prepare para o próximo aí, de repente. Ei, Saulo. Ok. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheram teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28, 14 a 17. Perfeito, Saulo. Obrigado por essa leitura. Gente, quem quiser fazer alguma participação, alguma contribuição, fique à vontade. Esse texto de Ezequiel 28 é uma profecia que ela utiliza como uma imagem do rei de Tiro e aí aprofunda falando duplamente também do caráter do inimigo de Deus, né? O inimigo do povo de Israel, o inimigo de Deus, e aí ele associa o rei de Tiro à figura maestra do arqui-inimigo Satanás. Então aqui ele diz que esse ser foi criado, o texto dizia, perfeito. Perfeito eras em teus caminhos. Primeira coisa, a gente viu
nos estudos sobre a criação que Deus criou e tudo que ele criou era bom. Deus criou um mundo perfeito, de paz, harmonia, tranquilidade, mas ele criou um mundo com seres morais. A gente vai ver daqui a pouco, tem até uma citação aí do livro Grande Conflito, que o pecado é um mistério. A gente não pode explicá-lo completamente. Mas o certo é que, misteriosamente, dentro do coração de um ser criado perfeito de luz, começou a surgir violência, cobiça, vaidade, desejo por autoglorificação e de suplantar o reino de Deus. Foi isso que você viu nesse texto. E é isso que você vai ver também no próximo texto, um texto análogo a esse, lá em Isaías. Eu vou pedir ao meu amigo Ednilson para fazer essa leitura do texto de Isaías, capítulo 14, que é um texto paralelo a esse. Você consegue ler bem, Ednilson? Veja aí se dá para ler. Ok. Dá para ler aqui. Diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, dos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14. Perfeito. Por aí a gente vê, né, Ednilson, se você também quiser comentar esse texto, o caráter desse ser que foi criado, um ser de luz perfeito em todos os seus caminhos, reto, estava ali no meio das pedras afogueadas, na presença do Deus Altíssimo. Ele é chamado de querubim cobridor, uma classe de anjo. Querube quer dizer do fogo, ele estava ali ao redor do trono de Deus, na chama da presença do Santíssimo, mas ali no coração do céu, na presença do próprio Deus, esse ser veio a se corromper e se envaidecer, né? Isso mesmo que diz o texto, né, Ednilson? Exatamente, né? Assim, a descoberta que o pecado iniciou no céu com um ser especial criado por Deus, provavelmente o mais elevado de todos os seres, né, criados em poder, em glória, em semelhança, né, com o próprio Altíssimo, né? Ele já era de fato semelhante a Deus. Assim como todos os seres perfeitos criados por Deus, né, de forma inteligente, se assemelhavam a Deus. O próprio Adão também foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Então, de fato assim um mistério a Bíblia nos revelar que de um ser especial como este, dotado de honra, glória, sabedoria, perfeição, surgiu o mal, né? Ele desejou uma glória que só podia ser dada ao próprio Criador. Ele desejou para si. E ele promoveu uma espécie de rebelião no céu, né? O que é misterioso assim também é como ele conseguiu, Jackson, convencer, a Bíblia, você deve mostrar esse texto mais para frente, né? Convencer um terço dos anjos, né? Os argumentos que ele usou, que foram extremamente convincentes, a ponto de seduzir uma terça parte de milhões, milhares de milhares de anjos, que acreditaram nele, defenderam a causa dele, se mostraram solidários a ele e arriscaram tudo que já possuíam por conta dele. E aí, então, se estabeleceu essa revolta no céu, essa rebelião que a gente está vendo os resultados aqui na Terra, né? Porque o conflito foi transferido para cá e nós, como seres humanos envolvidos nesse conflito, estamos sofrendo na pele as consequências do mal que começou no céu lá com Satanás. Perfeito, é isso mesmo, Ednilson. Um belíssimo resumo de como começou num ser de luz essa rebelião e que foi transferida para cá com a expulsão dele no céu, conforme o primeiro texto que a gente leu lá em Apocalipse, né? Que ele foi expulso do céu e esse conflito agora se transferiu para a gente, conforme vocês sabem, na rebelião a qual o homem se ajuntou ao desobedecer a Deus no Jardim do Éden. Sobre a origem do pecado, eu tenho esse texto aí que ele é importantíssimo. Como Giovana já leu Os Resgatados, ela já deve ter passado por esse texto. Eu posso pedir para você ler isso para a gente, Giovana? Pode ser?
Está lá no Grande Conflito, página 430. Deixa eu só pegar aqui o livro, que a imagem está meio embaçada para mim, mas eu vou tentar aqui ler. Não sei se no... Para mim está um pouco embaçado. Não sei se no livro vai ser a mesma linguagem. Não vai ser, não. Eu não sei se vai ser a mesma paginação. Aqui está a página 430. Eu não sei se tem alguém que está com a imagem mais estável na tela e poderia ler, então. De repente eu coloco um outro texto para você, Giovana, com a letra Tranquilo. maior que vai ter. Tem alguém que esteja com a leitura mais fluida aí? Tá vendo mais nitidamente o texto? Posso ler, então? Pode Eu ler. acho que dá para eu ler. Então, leia, Zé. Vou pedir a Zé para ler esse, então. Posso ler? Pode, Zé. Pois é, pode ler. Você está nos ouvindo? Sim. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como a disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus de maneira alguma responsável pela manifestação do pecado e de não ter havido qualquer retirada arbitrária da graça divina nem deficiência no governo divino para que desse motivo ao interrompimento da rebelião. O pecado intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrasse a causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é que é dada na palavra de Deus, é quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Gente, eu não sei se vocês puderam perceber a profundidade dessa citação, mas ela é muito profunda e muito ampla, né? Se alguém quiser comentar, por favor, fique à vontade. Mas, resumidamente, o texto está dizendo ali para a gente que você não pode encontrar uma razão para o pecado, porque explicar o pecado seria equivalente a desculpá-lo, e se desculpar o pecado, ele deixaria de ser pecado. Não existe razão para o surgimento do pecado. Ele surgiu dentro de um ser criado perfeito. Eu vi aqui que o nosso amigo Anderson entrou, nos deu a saudação aqui no chat. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado por se juntar a nós. Então, esse ser criado perfeito, que estava na presença do Deus Santo e perfeito, misteriosamente, como o texto diz, é um mistério, a sua origem, surgiu ali o desejo de suplantar o poder e a autoridade de Deus e tomar para si a glória que pertencia a Deus. O texto que Saulo leu dizia assim: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Essa vontade, esse impulso de querer suplantar a Deus, tomar para si o seu lugar, é a origem da rebelião de Satanás, e é esse pensamento que ele implanta no ser humano já desde a sua primeira tentação na queda. Vocês se lembram que quando Satanás chega para Eva, ele oferece a fruta e diz assim: olha, Deus não quer que você coma porque você será como Deus. Então, aquele desejo que era dele, ele agora insinua e coloca para Eva que ela pode ser como Deus, ou seja, ter para si, fazer lei para si e viver à margem da lei e da vontade de Deus e ter autossuficiência, independência de Deus. Essa é a origem do pecado. Então, esse pecado surge no céu, ele é transplantado aqui para a terra por esse ser que se rebelou e juntamente com ele que foi expulso os seus anjos no céu. Mais detidamente nos estudos proféticos a gente vai ver, se diz que é 1/3 dos anjos, né, foi expulso dos céus juntamente com Satanás por esse engano sutil que ele utilizou
em nome de um governo autônomo, né, independente da vontade de Deus, acusando de tirania. A gente vai ver isso nas próximas citações. Certo? Minha gente, quem quiser falar, por favor, fique à vontade. A gente tem mais citações aqui, eu vou compartilhar com você. Deixa eu ver quem vai ser o próximo. Próxima citação. Eu acho que essa aí está dando para você ler melhor. Não dá, Giovana? A letra está maior? Tá melhor para ler. Pode ler? Por favor. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas, desde os séculos contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficarás firmes. Efésios 6, de 12 e 13. Vocês perceberam nesse texto que o grande conflito está aqui entre nós, esse conflito cósmico entre esses seres? O texto diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Às vezes a gente se vê em lutas contra membros da nossa família, disputas familiares, disputas no local de trabalho que envolvem inveja, ganância, violência, desrespeito. Tudo isso, irmãos, não é simplesmente contra o nosso próximo, contra o nosso amigo, nosso colega, não é o nosso familiar. Isso é arte do inimigo, faz parte desse conflito cósmico que a gente está vivendo. O texto diz que nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. A minha e a sua luta não é contra o nosso familiar, o nosso parente. É uma luta nas regiões celestiais. É a influência que Satanás exerce na mente e no coração das pessoas para que elas se tornem gananciosas e não vivam conforme os padrões de bondade, de justiça estabelecidos por Deus em sua lei. Então, Satanás se esforça para que a gente viva uma vida de rebelião da lei de Deus contra os princípios, principalmente o princípio supremo da lei de Deus, que é o amor. Né? O apóstolo Paulo vai dizer assim que quem ama, cumpriu a lei. Então, se eu amar o meu próximo, eu não vou usar de violência para com ele, não vou invejá-lo, eu não vou caluniá-lo, não vou falar mal dele, eu não vou subtrair nada que lhe pertença. Então, todo o caráter da lei de Deus, da justiça do trato com os outros, está embutido na lei de Deus. Quando a gente vive uma vida de comunhão com Deus, os nossos princípios e os valores vêm da lei de Deus, mas o inimigo está sempre tentando nos influenciar para a sua rebelião, porque isso é um conflito cósmico, é o que o texto diz. Né? O texto está dizendo aí que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E isso vai ficar mais claro no próximo texto. Deixa eu ver aqui quem pode ler para a gente o próximo texto, que é o texto lá de Daniel. Quem gostaria? Não sei se o Flavinho está lendo bem aí o texto, Flavinho. Dá para ler? Dá sim. Por favor, Flavinho, lê para a gente o texto. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e compreender a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e enfim, por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Daniel 10, 12 e 13. Os nossos teólogos de plantão aí, Figueiredo, Pastor Rubens, Adnilson, Zé Roberto, tem alguém que gostaria de comentar e explicar esse texto aqui para todos nós? Flavinho lê um texto aí de Daniel, capítulo 10, onde Daniel ora, e o anjo diz assim a ele, Daniel, no início das suas súplicas, há 21 dias atrás, quando você começou a orar, saiu a ordem para eu te atender, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Quem pode explicar aí? Meus teólogos aí da classe, por favor. Alguém gostaria? Se não for por livre, espontânea vontade, vai ser por indicação. Pastor Rubens, se manifeste, o senhor está aí calado, vou mandar cortar o seu ponto. Aí, ó, houve silêncio no céu por meia hora, o próximo verso está em silêncio. Figueiredo, quer comentar? Abri o fone agora, estava fechado.
Mas, rapaz, o homem não quer nem abrir o microfone para falar com a gente. O nome disso é soberba, Não, viu? para não atrapalhar, para não atrapalhar. Seja bem-vindo, pastor. Se não atrapalha, não, por favor, explica para a gente aí esse texto de Daniel. Que história é essa aí que no início da oração o anjo foi designado para atender, mas não chegou logo, chegou 21 dias depois. Como é que é isso? O senhor está de Daniel toalha? estava Por que, que não preocupado. abriu? Por que o senhor não abriu o vídeo? Está de toalha, é? Abre esse vídeo aí para a gente ver a careca do senhor. Porque eu estou muito bonito. Deixa a gente ver essa careca. Aí. Agora sim. Daniel estava preocupado com a situação do seu povo. O grande conflito tem muitas implicações sérias para nós. O livro de Daniel nos ensina que uma coisa muito importante, a lei dos medos e dos persas. O livro de Daniel já nos ensina, no capítulo 6, que a lei dos medos e dos persas não pode mudar. Mediante o retorno do povo de Deus para a terra de Canaã, após o exílio, então era de se esperar que as coisas acontecessem sem nenhuma dificuldade. Mas o povo de Deus chegando lá estavam os inimigos prontinhos. Satanás já tinha preparado todo um cenário para atrapalhar a reconstrução da cidade, a reconstrução do santuário, e tantas outras coisas, como nós podemos perceber. Casamentos mistos, ele tentou manipular a própria nação, levá-la de volta à idolatria, a julgo desigual. A pobreza era uma coisa que deixou todos eles pasmos, deixou Neemias, deixou Esdras, deixou Daniel lá na corte babilônica sabia das notícias, e ficava assim realmente muito chocado. E foi exatamente nesse contexto aí da situação do povo de Deus lá e a situação do santuário, que ele se propôs a orar, a buscar a Deus. E aí, nessa busca de Deus do capítulo 10, ele resume todo o capítulo no versículo 1 e 2, onde ele fala que teve uma visão e a visão envolvia grande conflito. Então, é exatamente baseado nesse texto que a Igreja Adventista ela é única no mundo. Ela é única no mundo em pegar todas as doutrinas e colocar no que nós chamamos na moldura do grande conflito. Então, é mais ou menos assim que a gente faz a nossa teologia. Quando a gente estuda aí o todo da Bíblia. Então, nós adventistas sabemos que Deus é o centro originador de tudo, e a moldura de toda a teologia ela acontece no grande conflito, né? A base para nós é o concerto eterno, e a estrutura organizadora de todo o ensino é o santuário, e as nossas proclamações são as 3 mensagens angélicas, e o nosso resultado missiológico são os remanescentes. Então, isso aqui é uma estrutura, uma proposta, inclusive, de estudo sistemático feito pelo Dr. Albertinho, que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, dentro dessa conjuntura desses 6 itens que eu acabei de apresentar, está exatamente a moldura, que é o grande conflito. Então, tudo que se estuda na Bíblia tem que estar dentro dessa moldura. É por isso que essa série que Giovana leu, ela tem exatamente esse título, né? A série O Grande Conflito. Está falhando sua conexão, pastor? É só para mim? Vocês estão ouvindo bem o pastor Rubens? Eu estou ouvindo bem. Para mim tá bom. Beleza. Então dentro dessa toda a nossa teologia é feita dentro dessa moldura aí do grande conflito. Então, essa série que Giovana leu aí, que está nessa linguagem mais jovial, mais recente, é exatamente a história do pecado com essa visão de grande conflito. Quando vocês começam a ler Patriarcas e Profetas, nós não temos ali apenas uma questão descritiva. Você vai sempre ver ali, por trás, nos bastidores dos patriarcas, de Jacó, de Abraão, de Noé, então de Moisés, de Israel, dos reis de Israel. Então você vai ver por trás do cenário sempre essa moldura de grande conflito. Ontem aqui em casa me perguntaram,
a gente falando aqui sobre a linhagem de Jesus Cristo, né? Partindo ali da profecia de Jacó em Gênesis 49. E como Satanás, conhecedor da profecia, ele fez tudo para extinguir a linhagem da qual viria o Messias. Houve um momento que só havia um descendente e, para escapar, teve que ser escondido pelo sacerdote Joiada. Ou seja, a coisa não foi fácil. Essa moldura de grande conflito. E no contexto de Daniel 2, foi exatamente essa visão que ele teve de grande conflito. E o grande conflito envolvia exatamente as forças espirituais do mal e do bem nos seus bastidores. O bastidor era o coração do rei Persa, Ciro, no caso, ali, se eu não estou enganado, era o rei Ciro, e o anjo Gabriel estava ali tentando trabalhar, influenciando a ele, né? Tentando trabalhar juntamente com ele. E foram 21 dias. Então, a batalha ali era uma batalha para influenciar o rei na sua decisão em prol do povo de Deus. E aí é dito que o próprio Miguel vem e dá fim à contenda, né? Dá fim à luta ali. Mas esse pano de fundo é exatamente um pano de fundo em que nos abre a cortina para mostrar exatamente esse cenário nos bastidores, que Ellen White chama muitas vezes de o descortinar do mundo invisível. Quando ela teve a visão que a levou a escrever o Spiritual Gifts, que foi o livro base, que mais tarde veio dar origem primeiramente a sua base, que foi os primeiros escritos em português. E, consequentemente, quando ela realmente escreveu o clássico, O Grande Conflito, então, toda a base para esse livro, O Grande Conflito, foi essa visão que Ellen White teve. Quando Satanás viu Ellen White em visão e sabia o teor da visão, ele se determinou a matá-la e ela quase morre. Ninguém sabia o porquê da história. Só depois, no futuro, que Deus novamente, em sonho, em visão para ela, mostrou que, por conta do conteúdo que Satanás sabia que se tratava dele, então tomou a determinação de matá-la e quase a matou, se Deus não tivesse intervido. Então, essa visão de grande conflito, de bastidores, do capítulo 10 de Daniel, ele é um livro que, de uma forma assim, muito clássica, no contexto do retorno do povo de Deus, após os 70 anos, de volta para Canaã, foi apresentado para ele, né? Essa visão de grande conflito aí. E aí a palavra é usada ali e foi tomada pelo Adventismo exatamente para se aplicar a essa literatura nossa, a essa série, a série O Grande Conflito. Perfeito, perfeito. Obrigado, pastor, por essa excelente explanação. Eu espero que todos tenham acompanhado atentamente. Teve alguns momentos aqui que, para mim, falhou um pouquinho só, mas foi rápido. Eu consegui pegar, assim, o que o pastor falou. E você entendeu aí que o grande conflito é essa moldura teológica sobre a qual a gente enxerga todos os acontecimentos da história humana e por trás, nos bastidores, há um conflito cósmico onde o inimigo de Deus, Satanás, o diabo, a antiga serpente, está lutando com suas hostes a fim de atrapalhar a humanidade, a fim de que nós possamos nos rebelar juntamente com ele contra a lei de Deus e aderir a esse conflito cósmico. Eu separei mais alguns textos aqui, antes de a gente finalizar. Eu acho que talvez um dos exemplos cósmicos mais claros na Bíblia está aí no livro de Jó, né? Não sei quem gostaria, quem ainda não pediu para fazer a leitura e gostaria de se habilitar aí? Tem algum voluntário? O texto de Jó? Bom, não havendo, eu mesmo vou fazer aqui, né? Na verdade, eu vou resumir. Todos nós conhecemos o texto de Jó e a gente cantou no início aí, né? Quem chegou no comecinho, a gente botou a música Jó. A história de Jó é aquela história marcada, né? Quando Jó não sabia nada do que estava acontecendo, a própria Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, se desviava do mal, até que um dia, lá nas cortes celestiais, Jó não estava sabendo de nada, né? Diz assim, num dia em que seus filhos vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles e disse, Satanás, onde estás? De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor que ele vinha de rodear a terra. Deus começa a conversar com ele ali, você viu meu servo Ló? Aí Satanás acusa de que Ló era íntegro porque Deus o favorecia, ele tinha tudo.
Jó, por acaso, serve ao Senhor sem interesse, já que o Senhor tem coberto ele de bens, né? E aí Deus autoriza ele. Olha, você tem autorização para tocar, estender a mão sobre Jó, né? E disse o Senhor a Satanás, lá no finalzinho aí, eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos, somente contra ele não estendas a sua mão. E Satanás saiu dali, da presença do Senhor. Percebam, irmãos, que o mal não vem de Deus. Não é Deus que provoca o mal na vida de Jó. Mas Deus permite. Quem faz o mal, quem tenta o mal é Satanás. E Deus, na sua soberania, ele tem razões para deixar Satanás desenvolver a sua maldade. E tem alguns textos aqui do Espírito de Profecia que eu vou mostrar para vocês que falam com detalhes sobre isso. Mas percebam, Jó estava ali na sua felicidade, com seus filhos, com seu gado, servindo a Deus em integridade. Portanto, aqui a gente já quebra aquele paradigma fariseu de que o sofrimento está atrelado a algum tipo de pecado imediato da gente. Não, o sofrimento é resultado desse grande conflito cósmico. Porque a Bíblia declara que Jó era reto, se desviava do mal e, no entanto, sofreu. Sofreu porque nós estamos num mundo vulnerável ao pecado dentro dessa moldura do conceito do grande conflito. Né? E eu vou pedir aqui a leitura de um texto. Não sei se meu amigo Anderson, que já se juntou a gente aí, gostaria de hoje fazer uma leitura também aqui com a gente. Desse texto aí, se você enxerga bem e consegue ler, Anderson, você poderia ler para a gente? Veja aí. Só início, noite, só isso que tá repetindo, assim. Eu estou seguindo do governo de Deus trabalho. Sua ligação está falhando também um pouquinho, Anderson, não se preocupe não, mas se você puder nos acompanhar, já está de bom tamanho. Outro voluntário que ainda não tem participado, Figueiredo, estou sentindo saudade de ouvir sua voz, você está muito caladinho hoje. Leia para a gente, por favor, Figueiredo, esse texto. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. O Grande Conflito, página 430. Exatamente. Obrigado, Figueiredo. Esse texto eu coloquei aí para a gente poder ter um referencial seguinte. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é o amor, é a não coerção, é a vontade, é o respeito, é a liberdade. Deus concede às suas criaturas o livre-arbítrio. E se Deus nos houvesse criado sem a possibilidade de fazer o mal, a gente faria o bem de modo escravo. E a relação de Deus para conosco não é uma relação de senhor-escravo, mas é uma relação de pai-filho. É uma relação de amor, é uma relação onde a obediência resulta do entendimento do caráter do outro, é de uma intimidade, entendeu? Então a gente está falando aqui de uma relação íntima com Deus como pai e filho, uma obediência por amor e por reverência, não por coação. Então Deus nos dotou com essa liberdade que pressupõe a capacidade de não observar e não obedecer. Deus se tornou vulnerável a fim de que nós pudéssemos nos relacionar com Ele de uma maneira filial e não de uma maneira escrava. Jackson, só um comentário rapidinho, assim, que você falou sobre o amor. Até porque um dos livros de Ellen White, ela fala que Satanás também tentou procurar reintegração com Deus, né? E pediu para um dos seus anjos mandar um recado para que pudesse falar com Deus. E Deus viu que no coração de... Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Que no coração de Lúcifer não tinha amor nenhum. E que ele não estava disposto, naquele tempo que ele havia saído do céu, não tinha havido mudança nenhuma. E nem amor, nem tinha crescido amor por Deus, nem por a sua lei. Então, quando ele percebeu que não teria nenhum tipo de reintegração, os planos dele já mudou completamente, se manifestou de outra forma para conspirar contra a família e contra o homem, né? Então, nem no dilúvio ele sabia o destino dele. Quando Jesus
destruir o mundo, nem ele sabia qual era o destino dele. Ele ficou em meio a atordoado como é que eu posso dizer, as relações físicas do ambiente que estava assim, acontecendo. Então, assim, realmente, Deus é amor. Então, ele tenta distorcer as coisas. Perfeito, Giovana, é isso mesmo. Se eu bem me recordo, eu li recentemente esse texto lá no História da Redenção. Eu acho que você está fazendo referência a esse texto Isso, de Ellen White, História da Redenção, exatamente. quando no início da sua rebelião, o próprio Satanás não tinha total clareza do destino que estava reservado para ele com a sua rebelião, ele não tinha clareza da natureza das suas vontades pervertidas, mas ele esboçou querer voltar para retomar a sua posição de honra e glória, mas não por um amor e submissão incondicional a Deus, mas sim pelas vantagens que ele tinha como um anjo que tinha uma posição proeminente ali. É isso que ela deixa claro lá no texto, e realmente ele já havia corrompido o seu coração e perdido o senso de amor, para o qual Deus exige, né, o serviço abnegado. Então, é sobre isso que ela está falando. Mas tem um outro texto aqui que é muito interessante sobre isso. Primeiramente, a gente está vendo ali no outro texto que o padrão de Deus é a sua lei, né? É interessante que essa é a lei de Deus que foi quebrada por Satanás, né? A sua submissão a ele, o seu amor, ele se corrompeu. E é a quebra dessa lei que gera o pecado é que nos separa de Deus. Isaías 59 diz aí que as vossas iniquidades fazem separação e o vosso Deus e os vossos pecados cobrem o seu rosto para que não vos ouça. Ou seja, o pecado é que nos afasta de Deus. E o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei, diz aí 1 João 3, verso 4. Então, nós nos tornamos rebeldes através dos nossos primeiros pais, na quebra da lei de Deus, e nos envolvemos nesse grande conflito. Eu tenho um outro texto aqui muito maravilhoso. Eu queria dar oportunidade para mais alguém ler. A gente já está chegando ao finalzinho, acho que tem mais um ou dois textos. Quem gostaria de ler esse? Eu leio esse. Por favor. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante sua obra, até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, para que sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seus seres celestiais. Era forte sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar aos outros mundos. Ardilosamente apresentara o lado da questão que lhe dizia respeito, empregando sofismas e fraude a fim de atingir seus objetivos. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Daphne, por sua participação. Vocês perceberam a profundidade desse texto, gente? Satanás, ele foi ardiloso, ele foi vil, ele foi enganador, e ele pretendia então levar a sua rebelião, sua rebeldia, para todos os domínios do universo de Deus, inclusive os mundos, os outros mundos criados. Isso aqui é um tema à parte, a gente pode depois tratar disso, mas Deus, ele possui outros seres criados, né? Diz a revelação profética, outros mundos que não caíram, e nós nos juntamos a Satanás em sua rebelião quando os nossos primeiros pais, então, aderiram à desconfiança do caráter do Criador, da pureza da sua lei, da sua justiça, da sua honra. E aí o texto, então, vai dizer que Satanás foi ardiloso, trazendo para nós essa desunião, sabendo que isso afetaria o coração de Deus com tristeza ao ver a sua criação degradada. Eu não sei se alguém quer trazer mais alguma reflexão, fique à vontade, mas o texto ele é profundo. Pode falar, tá? Esse texto também traz um pouco para a gente entender por que Deus, aquele problema que sempre volta nas rodas de conversa, se Deus sabia que Satanás, começando o pecado, ele iria trazer tanto sofrimento ao mundo, por que ele não destruiu ele de uma vez por todas, naquele momento, fulminou ele e todos os outros que estavam ao lado dele? Justamente esse texto traz o porquê para a gente. Ele não tinha só
a simpatia dos anjos que ele conquistou, outros anjos também que ele não conquistou, ainda continuaram com aquela coisa de, poxa, mas ele era tão legal aqui, ele teve um erro, ok, mas ele era tão legal. E os outros mundos também conheciam ele e eram simpáticos a ele, não sabiam ainda o que ele era capaz de fazer, o que o pecado é capaz de fazer na mente de uma pessoa que tem possibilidades infinitas, como a dele, de fazer o mal. E tem uma longevidade incrível para continuar incitando as pessoas a fazerem as coisas mais cruéis. Eles não sabiam que isso ia acontecer. Por isso que Deus não pôde destruir ele naquele momento. Se ele destruísse naquele momento, as pessoas iriam obedecê-lo, os seres, né, iam obedecê-lo por medo. Ia ficar aquela dúvida, se eu pensar diferente, eu também vou ser destruído? Então, os seres caídos, os seres não caídos, eles precisavam entender por que era errado pensar não, mas por que era errado você querer ser igual a Deus, como Satanás estava querendo ser. Perfeito, tá? Eu acho que você resumiu com muita precisão o tema dessa noite. Esse é um dos temas centrais, né? Por que Deus não destruiu Satanás? Justamente por isso que você falou. Satanás, se ele não tivesse tempo para desenvolver as suas artimanhas, poderia surgir, né, a dúvida nos seres celestiais. Será que ele tinha alguma razão? E aí, em vez de servir a Deus por amor, servir por temor, por uma obediência servil. E o fundamento do governo de Deus é o amor. Portanto, Deus deixou Satanás desenvolver para que todo o universo pudesse ver a natureza da rebelião de Satanás, a fim de que o mal não se levante uma segunda vez e mostre que qualquer incitação contra as normas de Deus, ela é má, ela é pecaminosa, leva à violência e leva à degradação. E que uma vida de eterna justiça, bondade e harmonia depende de estarmos todos em vínculo com o Deus Criador, em obediência, em submissão a Ele. Táfnis resumiu bem, e está aqui uma das palavras interessantes aqui. Ele apresenta sofismas, né? Cadê? Onde foi que ele falou aqui? Ardilosamente ele apresenta empregando sofismas, né? Falsos argumentos. Então aqui Satanás utiliza-se de falsos argumentos para atingir o caráter de Deus e a natureza do seu governo como autoritário, né? Mas eu tenho mais um par de citações. Anderson levantou a mão antes disso. Anderson, meu querido, pode falar. Seu som está desativado, Anderson. Por favor, ative ele e pode falar. Tá me escutando bem? Agora sim, por favor. Antes de começar estudo com vocês, eu ficava imaginando assim, se Satanás ele é um ser de luz, de alto calão de Deus, por que ele fazer mal? Será que já existia um mal por trás disso? E tem que convencer de superar ao Senhor? Você acha que você por trás disso poder ter um outro ser ali por trás, fez a cabeça dele, veio do coração dele? De céu, Deus. Anderson, você vai me perdoar, mas para mim chegou cortada a sua voz. Eu não sei se os demais conseguiram ouvir bem a questão. Você conseguiu ouvir, Ednilson? Os demais também não ouviram bem. Estava entrecortando sua voz, Anderson. Eu lamento, mas eu não vou poder fazer nenhuma réplica ao seu comentário. Pode digitar a pergunta. Você pode digitar. Ótima ideia aí. Se você puder eu digitei a pergunta, porque realmente meu tema aqui. Pronto, se você puder, por favor, digita no nosso chat aí a pergunta. Ótima ideia, Táfnis. Quem tiver dificuldades aí em conexão, pode também digitar a pergunta. Viu? Enquanto isso, enquanto você digita a sua pergunta, eu vou passar aqui para uma próxima citação. Tem um novo voluntário? Estamos acabando as citações. Quem se habilita? Vou explorar a Táfnis, que ela fez uma leitura muito boa. Por favor, Táfnis, você pode prosseguir com essa? Minha professora do Alfa deve estar orgulhosa agora. Seu poder para enganar era muito grande, e disfarçando-se sob o manto da falsidade, obtivera vantagem.
Mesmo os anjos fiéis não lhe podiam discernir perfeitamente o caráter, ou ver para onde levava sua obra. Satanás fora altamente honrado, sendo todos os atos de tal maneira revestidos de mistério, que é difícil era desvendar aos anjos a verdadeira natureza da sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, o pecado não pareceria um mal que em realidade era. Até ali, não ocorrera a ele no universo de Deus. E os seres santos não tinham qualquer concepção de sua natureza e malignidade. Não podiam discernir as terríveis consequências que resultariam de se pôr de parte a lei divina. Perfeito. Esse texto, ele dá continuidade ao texto anterior, não é isso? E reforça o argumento que Táfnis resumiu bem também. Vocês veem aí que nem mesmo os seres santos, eles poderiam discernir a natureza da rebelião de Satanás, porque a princípio ele começa com sofisma. Sofisma é uma espécie de argumento que na sua estrutura existe um pouco de verdade, mas existe algumas distorções. Então, Satanás é mestre no engano. Aliás, a palavra diabo quer dizer enganador. Então, ele se especializou e tem se especializado na arte do engano e dos sofismas, e ele enganou mesmo os seres celestiais, dado a sua habilidade de distorcer a realidade, a natureza do caráter de Deus e a natureza das suas próprias intenções. Então, ali, o universo inteiro poderia, como foi colocado antes, permanecer em dúvida. Então, por isso, a rebelião de Satanás tinha que ter curso a fim de que o universo inteiro pudesse ter noção da magnanimidade, né? Eu acho que essa é a última citação. Já abusei Táfnis bastante. A Ednilson tá enxergando bem aí? Como é que você... Dá para ler esse? Dá para ler. Opa, antes de você, Ednilson, Figueiredo, pode falar. Essa passagem anterior aí é interessante, que mostra a sutileza de Satanás, né? Você vê que Satanás, ele ao enganar Eva, né, a levar a comer do fruto, dizendo que ela se tornaria igual a Deus, veja o que ele fez com Cristo lá no deserto, quando ele disse a Cristo assim: olha, se você é Deus, faça com que torne essas pedras em pães. Então, isso aí, ele também, da mesma sutileza, ele fez com Cristo. Porque se Cristo duvidasse mesmo, ou seja, tivesse aquela coisa no coração, poxa, ele está duvidando que, de fato, eu sou Deus, aquilo eu vou mostrar a ele, estaria caindo da mesma forma como Eva caiu. Exatamente. Da mesma forma, né? Porque quando ele ouviu a voz de, né, tu és meu filho amado, aqui me com prazo, tal. Então, ele leva a Cristo, ou seja, coloca a mesma dúvida, ou quer colocar a mesma dúvida no coração de Jesus ali, diante daquela situação de estresse, de tudo aquilo, né? Aquela situação de 40 dias, isso, aquilo. Então, você não é Deus? Transforma essas pedras em pães. Olha a sutileza de que ele usou. E da mesma forma, ele usou com os anjos, usou com Eva, usou com Cristo e usa com cada um de nós, para mostrar de que a lei de Deus é uma lei severa, que Deus é um Deus severo, que a sua lei não pode ser obedecida, que de amor não tem nada, pelo contrário, ela reprime o pecador. Então, colocando de uma forma por todas o amor de Deus em dúvida. Exatamente, Figueiredo. Muito bem notado. A tentação de Cristo no deserto é um bom exemplo de como Satanás tem agido de forma sutil com seus sofismas para enganar, para seduzir e, inclusive, de forma ousada até o próprio Cristo, né? Tentando colocar em dúvida ali a natureza de Cristo, sua filiação com Deus, seu ministério, seu poder. E Cristo não faz uso ali do seu poder para benefício próprio e para satisfazer a curiosidade de Satanás, né? Se tu és o Filho de Deus. Ele já havia ouvido a voz de Deus 40 dias antes lá no Jordão, quando do seu batismo os céus se abriram e o Pai falou, né? Tu és o meu Filho amado em quem me compraz. Então ele não precisaria satisfazer a curiosidade de ninguém. Perfeito. Uma excelente colocação, Figueiredo. Ednilson, pode, por favor, ler essa citação?
Vamos aqui. Em seu trato com o pecado, apenas podia Deus empregar a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria, lisonja e engano. Procuraria falsificar a palavra de Deus e representar falsamente seu plano de governo perante os anjos, alegando que Deus não era justo ao estabelecer leis e regras aos habitantes do céu, que exigindo de suas criaturas submissão e obediência, estava meramente procurando a exaltação de si próprio. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu, bem como de todos os mundos, que o governo de Deus e justo, é isso mesmo, Jackson? Eu acho que faltou o acento. O justo. acento, né? É justo. E perfeito. A sua lei. Satanás fizera parecer que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser por todos compreendidos. Muito interessante, né, Edmilson, essa citação. Por isso aí você vê como o Satanás ele tentou sutilmente implantar nos seres celestiais, compartilhar com eles essa sua rebelião, né? Enquanto Deus só podia usar a verdade, a justiça, ele poderia valer-se de engano, de lisonja, e para isso, então, Deus deu tempo para que todos os seres pudessem ver, né, a natureza desse pecado. Né? Exatamente. Embora seja um mistério, né, essa questão de como Satanás conseguiu seduzir os anjos, né, um terço dos anjos, mas a ideia é que, primeiro ponto, em algum momento Satanás duvidou do caráter de Deus. A inimizade de Satanás, ela é clara contra o próprio Deus. Ele concluiu que Deus não era bom, que Deus não era justo. De alguma forma, ele achou que Deus não estava sendo legal com ele, favorável a ele. Outro aspecto que ele assume uma posição colocando como uma espécie de vítima, a fim de ganhar a empatia de todos os anjos, que certamente começaram a achar que ele tinha razão, ou seja, ele toma uma postura como que se apresentando como se fosse de fato a vítima, como se Deus estivesse agindo de alguma forma que não estivesse o favorecendo. E os anjos foram solidários a ele e acreditaram nele. Quando a gente lê também algumas outras citações de Ellen White, me parece que fica claro que existe um antagonismo dele para com a pessoa de Cristo especificamente. Isso também é demonstrado nos escritos da irmã Ellen White. E ainda um outro aspecto que eu gostaria de enfatizar, que é essa capacidade extraordinária que ele tem de enganar e de seduzir e que tem se aprimorado à medida, né, com que os anos passam e ele aumenta ainda mais a sua iniquidade, o seu pecado e o seu mal, também a questão de como ele, de fato, quando você cita aquele texto lá do povo de Deus ainda, na questão da libertação do cativeiro, como ele estava ali influenciando os governantes da época a não favorecer o povo de Deus, mas a irmã Ellen White também fala que dessa mesma forma ele atua ainda hoje, participando das grandes assembleias, das reuniões dos congressos, dos grandes líderes da terra estão reunidos justamente para tentar conseguir fazer leis que oprimam o povo de Deus, que persigam o povo de Deus, e a gente tem que estar atento para isso, né? A questão também de olhar a nossa própria vida particular dentro da perspectiva do grande conflito, né? Como o pastor colocou muito bem, e, às vezes, muitas coisas que nos afetam, problemas de várias ordens diferentes, familiares, no trabalho, e, às vezes, a gente não tem essa percepção desse grande conflito e quem está por trás de toda essa onda de sofrimento e de angústia é o próprio maligno na sua ação de perseguir o povo de Deus. Então, de fato, é importante entender essas coisas para que a gente possa ter uma compreensão melhor e mais clara de quem é Deus, da sua personalidade, do seu amor por nós e de como ele atua para nos livrar do maligno, dos seus enganos e, por fim, nos dar a sua salvação.
Obrigado, Adnilson, por essa contribuição. Realmente um belo resumo é justamente isso. Mas eu estou aqui observando os participantes, eu percebi que Saulo está bem acompanhado ali, Deja, sua esposa, saiu correndo, ó, porque eu ia pedir para ela ler. Ela está resolvendo umas questões de manhã da igreja. Eu ia dizer, seja soldado no quartel trabalha, mas não vai Deja, vai você, então. Você lê por ela, viu, Saulo? É a última citação do Espírito de Profecia essa noite, e a gente vai encerrar depois com um texto, mas essa citação realmente... Eu tinha várias que eu gostaria de acrescentar, mas eu sabia que o tempo não ia dar. Eu decidi encerrar com essa citação. Por favor, Saulo. Ok, vamos lá. O universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado, e seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrado a Deus, reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo, diz a palavra de Deus. Não se levantará por duas vezes a angústia. Na 1:9. A lei de Deus, que Satanás acusara de julgo de servidão, será honrada como a lei da liberdade. Uma criação experimentada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor insondável e infinita sabedoria. O Grande Conflito, página 439. Bom, eu comecei a mensagem de hoje motivando vocês, incentivando, desafiando a ler o Grande Conflito, e por isso a gente leu muitas citações, e nessa citação, especificamente, a irmã Ellen White mostra que finalmente o caráter de Deus, que foi lançado uma mancha por Satanás, Satanás tentou lançar uma mancha ao caráter de Deus, né? Dizendo que ele era autoritário, que sua lei era injusta, que não poderia ser guardado, que ele queria ter amor próprio. Toda essa acusação de Satanás finalmente será lançada por terra e o caráter de Deus será vindicado perante o universo. A lei de Deus, a sua justiça, o seu amor, a sua terna compaixão para as suas criaturas será demonstrada, e a boa notícia das Sagradas Escrituras é que o mal não se levantará uma segunda vez. Então, a fim de que esse grande conflito termine de uma vez por todas, Deus permitiu em sua infinita sabedoria que Satanás desenvolvesse por um determinado tempo os seus planos, a fim de que a malignidade do mal, do pecado e da rebelião ficasse patente perante o universo. Porém, muito em breve, tudo isso terá fim. Essa é a mensagem de hoje, e a solução de Deus para reivindicar o caráter de Deus, que é amor e que é justiça, ela se encontra aqui no último verso da Bíblia que eu coloquei para a gente ler. Vou pedir a minha amiga Giovana para ler o último texto. Pode ser, Giovana? Ver se você consegue enxergar bem. Tem uma tarjazinha bem em cima. Eu acho que já sumiu, veja aí. Agora sim. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e assim pela desobediência de muitos serão feitos justos. Romanos 5, 18 e 19. Gente, eu coloquei essa imagem aí, que para mim ela me fala muito. Veja, né, que nas mãos do Pai segura o seu filho dilacerado para nos buscar do abismo, do poço do pecado. Um dos textos que a gente leu diz que o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Esse pecado, fruto de nossa adesão a esse grande conflito que começou nos céus, e nós nos tornamos rebeldes, alienados de Deus, distantes dele. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, a fim de demonstrar sua justiça, amor, caridade, benignidade perante o universo, ele deu o seu Filho
amado para morrer por mim e por você e para vindicar o seu caráter justo, eterno e perfeito. Esse Deus amoroso, ele nos promete que porá um ponto final a essa história de grande conflito. Esse sofrimento que a gente vê no mundo agora, toda essa pandemia, todas as mortes, violências, estupros, assassinatos, abortos, todos esses horrores, tudo isso terá um fim. E essa história do grande conflito vai acabar. Quem sabe cada um de nós aqui possa estar vivendo na sua pequena esfera de atuação, na sua família, um conflito, na sua relação com o trabalho, pode estar vivendo um conflito, mas a mensagem de Deus para cada um de nós é que tudo isso passará. O eterno caráter de Deus de justiça e bondade e amor será manifesto perante o universo, e ele já manifestou isso na cruz do Calvário, oferecendo-nos a salvação e a redenção, né? Agora ele estende a sua mão amorosa a nós e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que cada um de nós possamos aceitar esse convite. Mas tem um texto que foi de propósito que eu não coloquei, porque eu sabia que meu amigo Ednilson estaria aqui e que ele tem de memória. Como é que termina, Ednilson, o grande conflito? O que é que diz lá o finalzinho do livro O Grande Conflito? Recita aí pra gente. Rapaz, você me pegou, porque você sabe que memória não é o meu forte. Eu não tenho uma mente decorativa, não, amigo. Então, eu não... rapaz, eu vou ficar devendo isso aí. Apertei sem abraçar, foi? Você me apertou sem abraçar, porque eu tenho uma grande nesse sentido. Minhas piores notas na escola eram as matérias decorativas. Eu só tomava nota baixa, não conseguia gravar data, número, nomes. Não se preocupe, não. Eu tenho aqui um parágrafo só, está naquele livro, Giovana, que você tem. E abra seu coração e medite nesse parágrafo. Diz assim, olha: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas fluem luz, vida e felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Amém? Amém. Esse Deus amoroso, cujo caráter será vindicado finalmente perante o universo naquele grande dia, ele possa habitar no meu e no seu coração, e que a cada dia a gente já possa antegozar, ter uma experiência antecipada da graça de Cristo, da glória, convivendo com Ele aqui agora, por meio da oração, por meio da meditação da palavra, por meio de nos quebrantar, nos humilhar perante a Ele, confessar o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade, e a sua justiça perfeita será imputada a cada um de nós, colocada a nosso crédito. Nós receberemos um novo nome, né? Nosso pecado será apagado, lançado nas profundezas do mar, e as acusações do inimigo cairão por terra. Esse grande conflito, quando terminar, você e eu estaremos de pé para, finalmente, viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nesta noite. Eu não sei se eu consegui explicar adequadamente o texto do grande conflito, por isso, mais uma vez, eu faço o desafio a você. Leia o livro O Grande Conflito. Né? Leia, que você só vai se enriquecer. Né? Como você já compreendeu que nós vivemos num grande conflito devido ao pecado, a solução para o pecado, já que estamos estudando o tema da doutrina da salvação, semana que vem, se Deus nos permitir, estudaremos mais detidamente o quanto custou essa nossa salvação. Vamos falar da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, se você tiver mais alguém que gostaria de conhecer desse tema, também convide para essa classe. A Aline já falou que tem amiga dela, Ângela. Convide a Ângela mais uma vez. A Aline está com a gente. Mande um abraço para a Zene, diga que estaremos orando por ela, uns pelos outros, né? Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, dê um sábado em sua presença, e que o entendimento que hoje nós podemos estudar do grande conflito
possa trazer conforto ao nosso coração. Sabemos que estamos num grande conflito, mas também que, assim como Daniel, temos Miguel lutando por nós, né? Miguel, o grande príncipe, e quando o cerco se fechar para nós, com certeza, Deus, o próprio Deus, intervirá na nossa história a favor dos seus servos. Tá bom? Tem alguém que gostaria de fazer um comentário final, uma dúvida final, uma participação final, antes de encerrarmos com a oração? Quando vocês ficam calados, eu fico preocupado. Aquele minuto largo que você dá para o pastor lá no Clube do Livro, esse minuto largo agora é do pastor, meu amigo. Eu estou achando que o pastor está cansado. O pastor, ele disse que o sábado é o dia do Senhor para descansar. Ele está querendo falar pouco. Tá Falou cansado. pouco ele hoje, né? Um tema desse, né? E a gente sabe que é uma fonte tremenda de conhecimento. Ele poderia ter uma participação. Ajuda aí, pastor. Comenta aí. Muito bom. Gente, esses assuntos, a gente sabendo ali a base, basta. Quando Daniel teve a visão do capítulo 7, lá, ele desejou saber, eu até já comentei isso na igreja, né? Ele desejou saber, e o anjo Gabriel deu a explicação em um versículo. A insistência de Daniel fez com que Gabriel falasse um pouco mais, e ele foi falando e desdobrando, mas o texto deixa entender que se fosse por Gabriel, ele teria dado a explicação apenas um versículo, ou seja, o que tu precisa saber é só isso aqui, ó, que o mal será vencido e o povo de Deus vai possuir o reino. Essa foi a única mensagem que Gabriel deu lá. E eu percebi que foi tudo muito bom, todos se expressaram muito bem, e o que nós temos que entender hoje é por que o conflito começou, foi explicado, o papel da lei, a inveja de Satanás, né? E a descentralização de Deus e a sua centralização, esse foi o fundamento do pecado. Quis se colocar exatamente como igual a Deus. O ódio dele pela lei de Deus, porque a lei de Deus o destrona, e o sábado faz isso de uma forma muito especial. E tanto Romanos capítulo 3 como Apocalipse 14, esses dois textos em especial, deixa bem claro que Deus é que é julgado, né? Deus é julgado, Deus assumiu o banco dos réus, mesmo sendo santo, mesmo sendo justo, ele morreu como pecador, Jesus Cristo morreu como pecador. Tudo aquilo que Satanás alegava na sua chantagem, que Deus faria com os anjos e com ele, ele fez com Jesus Cristo. E Apocalipse 14 diz assim, chegou a hora do seu juízo. Os teólogos adventistas, eles dizem que quando nós usamos aquele texto, nós falamos geralmente do juízo investigativo. Mas, na verdade, ali é o juízo de Deus, é Deus sendo julgado. No ato de Deus lidar com toda a situação do pecado, quem está sendo julgado, na verdade, é o próprio Deus. E o livro de Ezequiel, pelo menos em 3 textos, deixa bem claro que Deus é vindicado. Deus é vindicado na cruz, Deus é vindicado na igreja e Deus é vindicado no próprio Satanás. Então, todos vão proclamar a santidade de Deus, a justiça de Deus, a inocência de Deus. E a última pergunta de Deus para Satanás, Ellen White coloca, por que você se rebelou contra mim? E em relação a essa pergunta não haverá resposta. Tá certo? E eu quero parabenizar, foi tudo bem apresentado. O assunto é muito amplo, é muita coisa, tem muito material aqui nessa direção, mas não adianta a gente se aprofundar assim em 1 hora. Mas o básico foi passado e foi tudo muito bom. Quero só parabenizar. E lembrar que nós estamos a um passo do final desse conflito, viu? Jesus está à porta, os sinais estão aí, o que nós precisamos fazer agora não é simplesmente receber uma mensagem para sermos informados, diz Ellen White, mas recebermos uma mensagem para sermos transformados. Amém. E nos preparar para o grande dia, né? Já já nós vamos estar com ele aí no lá eterno. E vamos ter toda a eternidade para compreender essa história aí do grande conflito. Mas, sobretudo, a salvação na cruz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, por essas palavras finais. Eu também quero expressar aqui a minha gratidão a cada um de vocês que participaram. Quero pedir desculpas a Anderson por não ter escutado sua pergunta. Anderson, da próxima vez, por favor,
Já, Muito bem, porque o meu tá custando pra caramba aqui. Certo, Anderson. Quando quiser também você pode estar participando aí no chat. E quero fazer um agradecimento especial às pessoas que se uniram hoje com a gente pela primeira vez, que foi a Aline, a Tafnis, pela participação de vocês. Né? Que Deus abençoe ricamente. E pedir a Deus que nos abençoe e nos dê um sábado aí em sua presença. Pastor, você ia falar alguma coisa a mais? Foi é que impressão minha? teve um deles aí que teve interesse no livro aí, Grande Conflito. Eu não sei se foi o Anderson, o Saulo. Teve um deles que teve interesse aí. Saulo é rato de livro. Saulo deve ter esse livro já. Eu já tenho, pastor. Ah, então pronto. Está dizendo? Aí eu Que teve um conheço. deles aí que perguntou, qual é o livro aí? Assim, Foi você, Anderson? Não, tem livro também. Ah, você também já tem esse livro? pronto. Aí daí que era a pergunta daquela hora que eu falei, entendeu? Porque, tipo assim, antes de começar tudo com você, eu ficava com aquela dúvida ainda. Poxa, o universo tem milhões de galáxias, bilhares de planetas. E Satanás, por um ser luz, do alto calor de Deus. Por que ele tem aquela cobiça de ser maior que Deus, igual a Deus? Será que não existia um ser maligno por trás, influenciando ele por ser um grande do céu? Essa questão, entendeu? Mas já te deixei claro que o caso é só para Satanás, né? Anderson, mais uma vez, infelizmente, sua pergunta chegou cortada para mim. E, assim, eu estou aqui Eu orando. também queria muito ouvir essa pergunta de Anderson. Eu também, eu fiquei curioso, mas eu oro a Deus para que, pela sua infinita graça, aquilo que a gente falou que porventura tenha ficado incompleto, que o Espírito Santo... Eu né, acho que ele quis dizer o seguinte: se por trás de Satanás não existiria uma outra pessoa que estivesse influenciando Satanás a fazer rebelião no céu, já que tinha acesso livre a Deus. Eu acho que foi isso que eu entendi. Entendi mais ou menos uma coisa dessa, assim, também. Foi? Alguma Bom, se coisa é influenciando ele. Se é essa Foi mesmo, porque pensei. Se é essa a pergunta, Anderson, taxativamente não, porque Satanás é o originador do mal. Ele não foi influenciado por ninguém. Pelo contrário, ele corrompeu o seu próprio coração, criado perfeito, conforme os textos que a gente leu lá de Ezequiel 28, Isaías 14. Você vê que ele foi criado perfeito, mas ele cobiçou o trono de Deus e tomar para si a glória que pertencia unicamente a Deus. Jackson, talvez eu tenha essa questão dele aí, é interessante, e um artigo escrito pelo pastor Ruben Sheffield, eu tenho esse artigo aqui. Antes de ler esse artigo, eu já tinha essa resposta como possível. E quando saiu o artigo, simplesmente foi para corroborar com o que a gente achava, mas eu nunca tinha parado para ver. Criação implica em esvaziamento. Deus é infinito, Deus é todo-poderoso, Deus é eterno. No momento que o Criador cria a criatura, então ele não criou a criatura do seu tamanho. Ele criou a criatura semelhante a ele, mas não infinito como ele. Então seria Deus criando Deus. Não é assim que nós entendemos. Mas, veja, ele criou Lúcifer o mais semelhante possível a ele, ao ponto de os seres celestiais na Bíblia serem chamados também de Elohim. Então, a Bíblia apresenta até homens que ocupam posição, por exemplo, de juiz, na Bíblia, são chamados de Elohims, pela função que exercem, pelo trabalho que tem que fazer. Mas tanto a literatura bíblica como a literatura extrabíblica apresentam realmente a ideia do Elohim devido à majestade, devido à glória, devido à semelhança com Deus. O próprio Adão é chamado assim. Então, qual é o pensamento? O pensamento é que no ato de Deus criar e se revelar e se manifestar para a criatura, ele tem que se esvaziar. Então, Ellen White coloca, eu li isso aí semana passada, que Jesus Cristo já precisou se esvaziar no céu. Então, a ira de Satanás, essa inveja, esse despertar dele, é porque ele olhava para Jesus, digamos assim, bem parecido com ele, talvez semelhante a ele, não tinha assim muito o que diferenciar. Só que Deus, no conselho da divindade,
Jesus, que estava envolvido com a criação, vinha e entrava no concílio da divindade. E Satanás olhava para Jesus e olhava para si e dizia, o que é que tem de diferente? O que tem de diferente? Então, Ellen White coloca nos seus livros, por mais de uma vez, Deus explicando para os anjos que Jesus, embora, agora palavras minhas, embora Jesus Cristo estivesse naquela forma de anjo do concerto, por isso que ele é apresentado como anjo do concerto, mas ele tinha o quê? Essência de Deus. Era apenas uma questão de forma e não uma questão de essência. Isso aí tem deixado Satanás intrigado através dos séculos, ao ponto dele, Ellen White diz que ele ficou extremamente enraivecido com ira quando Jesus o expulsa lá no deserto da tentação, porque ele não queria reconhecer a divindade de Jesus por conta da forma. Então, Satanás sempre foi focado assim na forma, porque Jesus Cristo estava numa forma muito parecida com a dele, de anjo, por conta do esvaziamento que Deus tem que fazer para interagir. Então, Ellen White é claríssima em colocar esse esvaziamento de Cristo, essa interação de Cristo já na eternidade para a criatura, porque Deus é infinito. O mundo da divindade é um mundo que está além do nosso conhecimento. E é por isso que Martin Lutero dizia o seguinte, que Deus, mesmo quando se revela, continua escondido, porque ele diz que ele coloca Deus com duas caricaturas. O Deus abscôndito, ou seja, o Deus que não pode ser conhecido, o Deus infinito, e o Deus revelatus, ou seja, o Deus que se deu a conhecer. E esse dar-se a conhecer não é só no nível da nossa criação, é no nível de toda a criação. Então, desde a eternidade, Cristo, Ellen White coloca que Cristo já era agente dessa revelação. E para haver revelação, tem que haver esvaziamento, porque senão Deus não se faz compreender. E mesmo na forma, Cristo é apresentado tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, como anjo do concerto. Então, Satanás começou a ter um julgamento da sua grandeza a partir da forma, a partir da grandeza, digamos, de semelhança igual lá no céu. É por isso que ele tem inveja de Cristo e tem um ódio especial contra Jesus Cristo, que nem a Denilson colocou. Mas não teve, assim, afora ele, ninguém que o influenciasse. Foi a inveja mesmo dele e a sua perda de gratidão, diz Ellen White. Verdade. Pastor, o senhor respondeu minha dúvida. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mas o senhor acabou respondendo. Porque no livro História da Redenção já começa assim, onde Deus convoca as hostes celestiais para poder apresentar o seu filho assentado ao seu trono. Aí, era isso que eu queria ter, era essa dúvida que eu tinha, como se os anjos não conhecessem a Jesus, mas o senhor acabou respondendo. Obrigada, eu estava com a dúvida, mas já foi tirada. Obrigada. Interessante também que você olhar aí, você vê que se nós olharmos os aspectos todos aí, né, do estudo de hoje, você vai ver de que, como o Jackson colocou como primeiro texto para se ler, Ezequiel lá, que fala, né, como chama? Da queda de Satanás, né? Você vê de que lá chega a dizer assim, porque a iniquidade se achou nele. Isso, a iniquidade se achou nele. Aí você vê aí que o pastor agora acabou falando de que Cristo se esvaziou. O apóstolo Paulo, ele fala claramente isso aos Filipenses, tratando desse assunto. Se eu não me engano, acho que é no capítulo 2 de Filipenses, não é isso mesmo que ele diz assim capítulo 2, versículo 6 a 13. 6 a 13, né? Que ele diz que, tendo Jesus na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele faz essa ênfase. Se dando, se esvaziando, ou seja, e Satanás não. Satanás, qual foi a questão dele? Ele quis ser semelhante a Deus em poder, mas não em caráter. Vamos ver, irmão Figueiredo. O irmão Figueiredo mexeu aí com um texto que é um texto assim, eu acho que nem sei se seria bom mexer para não estender, que está ficando tarde. E eu tenho já outra reunião aqui que o cara está me esperando aqui. Mas é só para dizer... Já terminou, está muito longe. Mas esse texto, viu, irmão Figueiredo, se a gente tiver tempinho depois para eles entenderem, para a gente pegar as palavras que são usadas aí. A palavra quinoses, que é esvaziar. A palavra morfê, que é forma de Deus, forma essencial. A palavra homoiotetai, que é a palavra semelhança. A palavra esquema, que é a palavra forma também, mas forma na aparência.
Ou seja, tudo isso aí, Paulo usa esse jogo de palavras para mostrar o Cristo essencial e o Cristo da forma, da aparência. Então, foi essa questão de essência e forma, de aparência, que fez com que Satanás se enganasse acerca de quem Cristo realmente era. E Ellen White ainda vai mais longe no grande conflito. Ela diz que somente depois do milênio é que ele vai estar definitivamente convencido da divindade de Jesus. Ele tem coisas ainda em Jesus que para ele não está, para ele ainda não está completo. Só mais uma pergunta, rapidinho. Só mais uma coisa, super rápido. Então, por que quando, no livro de Judas, quando vai buscar a briga pelo corpo de Moisés, por que fala sobre Miguel? Miguel é Jesus. Por que Miguel, então, fala que o Senhor te repreenda? Porque o próprio Jesus não repreendeu Satanás naquele momento, então? Porque que Jesus Cristo é o alvo do conflito. Por exemplo, Ellen White, ela coloca aí a importância da série todinho, a grande conflito, para você entender como ela coloca cada coisa nesse contexto do grande conflito. Os anjos eram simpatizantes ainda a Satanás, porque Deus fez muitas coisas que deixavam-se o universo chocado. Por exemplo, o dilúvio. Pecadores ímpios, mas a própria Bíblia, o próprio Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, de repente, Deus pega Enoque e leva para o céu. E, poxa, no contexto do grande conflito, cadê a justiça disso aí? Tá certo? Um pecador indo para o céu, só porque comungou, já nasceu pecador, já nasceu sujeito à morte e o pecado. Por que não morreu? Entende? Aí vem depois quem? Elias chegou até a pedir para morrer. Elias pediu para morrer e não morreu. Deus pega Elias e leva para o céu. Outro. E o Moisés foi presunçoso, cometeu aquele único pecado assim, de rebelião aberto, morreu por conta disso, mas depois Jesus Cristo vem ressuscitá-lo. Aí Ellen White diz assim, foi a primeira vez na história do universo que Jesus ia exercer o seu poder para ressuscitar. Mas a questão lá é judicial. Então, exatamente por essa questão do por essa questão da justiça de Deus, é que Satanás questiona Deus, porque a justiça não tinha se manifestado. A justiça tinha se manifestado em forma de graça, perdoando uns, punindo outros, mas não foi arbitrarismo de Deus, não. A salvação é para todos e envolvia a fé. Mas aqui parece que Deus, em alguns momentos, favorece um e desfavorece outros. E Ellen White coloca, por exemplo, no caso de Abraão, que Satanás questionou a Deus como questionou Jó. Olha, ele teve um filho, ele desceu para o Egito, ele demonstrou falta de fé, ele mentiu. Então, Abraão cometeu muitos pecados que Satanás foi ao céu questionar a Deus. E veja a questão da justiça de Deus. Então, essa cena aí de Miguel lá com ele é mais uma. E o contexto lá, quando Jesus diz o Senhor te repreende, é porque Satanás queria bater boca com Jesus. Aí entra mais uma vez Jesus na figura de anjo. Satanás não aceita como Deus, nem como divino. E ela coloca isso muito bem, ela é um White. A raiva dele, a ira dele, quando ele o expulsava, ele tinha que obedecer, saía, mas mesmo assim ele não aceita a divindade de Jesus. E Jesus Cristo foi dando provas da sua divindade, mas Satanás, Ellen White é clara, não aceita. Ele só vai se convencer finalmente da divindade de Jesus, diz Ellen White, depois do milênio. Depois do milênio é que ele vai se ajoelhar, vai reconhecer e se prostrar diante dele como Deus. Jesus como Deus, o objeto de Satanás, vai se ajoelhar perante Cristo como Deus. Simplesmente isso. Mas quando ele diz, o Senhor te repreenda, Satanás queria bater boca. E aí Ellen White diz o seguinte, que Jesus Cristo, ele era tão respeitoso nesse contexto de grande conflito, que ele não é de barraco, ele não é de bater boca. E tudo que ele fazia era entregar o caso nas mãos de Deus, como ele sempre fez. Aí é um grande conflito mesmo, não tem para onde correr. Pessoal, o estudo dessa noite. Eu não sei se eu me fiz explicar aí ou atrapalhar mais ainda. Está avançado, eu não quero cansá-los. Mais que explicado. Eu não estou escutando. Mais que explicado, obrigada. Tá porque eu mexi no computador, no celular aqui e fiz isso aí. Tá aqui. É assim mesmo, velho não sabe lidar com tecnologia, não. Rapaz, eu fiz para desligar, mexer tudo aqui agora, baguncei tudo. Não se escandalize não, viu que o pastor é uma pessoa que a gente brinca bastante.
Gente, o horário já está avançado, eu não quero cansá-los, a gente precisa realmente encerrar, mas eu espero, pela graça de Deus, que o tema dessa noite tenha, como disse o pastor antes, né, trazido para vocês não apenas informação, mas também transformação, sabendo que diante desse grande conflito, temos nós um lado a tomar, que seja ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Miguel, o príncipe eterno, vencedor de todas as batalhas. Vamos encerrar com oração. Vou pedir para a Aline. Poderia você, Aline, encerrar com a oração? Temos. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, Pai, que estamos no céu. Senhor, somos gratos a Ti por cada esse momento tão maravilhoso que ficamos aqui aprendendo mais de Ti, ó Deus. Obrigado também pelo sábado, ser com cada família aqui representada. Nos dá uma boa noite na companhia dos Teus santos anjos. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Obrigado e feliz sábado para todos. Um bom descanso. Feliz sábado. Feliz sábado. Jackson, Para todos. quer sair com o irmão Figueiredo? Estou com uma ligação aqui na linha, tem que sair rapidinho, viu? Feliz sábado, gente. Boa noite.